servo do Senhor, que assistir na casa do Senhor todas as noites, levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu eterno te abençoe desde Sião. Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças por ter vindo à casa do Senhor. O Senhor tem nos trazido em paz. Obrigado pelo livramento, Senhor. Pelo dia, pela manhã. Obrigado pela vida, pela saúde. Deus, pela cura, pela resposta das orações. Senhor Jesus, conceda aquilo que o teu povo está precisando aqui esta noite. Coloca os lábios do pregador, no coração, na alma do pregador, as palavras para falar ao coração do teu povo, Senhor. Seja aqui Campina, seja Vitória, seja Pacília, seja João Freire, seja Surubim, pode vir Campina Grande, aonde a tua palavra está sendo pregada, ajuda, Senhor. Teu povo tem vindo porque eles creem, Senhor, e tem necessidade de ti, Pai. Liberta os oprimidos, os cativos. Deus, conceda a libertação da vida de todos. Pedimos pela viagem do Júlio, a sua jornada seja de paz, o seu regresso também, Senhor. Seja de paz, sua família, enfim, cada família desta cidade e das demais regiões também seja abençoada. Deus, pedimos pela caminho, Senhor, está no braço se recuperando. Deus, conceda a libertação na vida dela também, conceda a saúde, conceda a paz, a alegria na sua vida. Tenha misericórdia dela. E ela possa voltar para casa, se por todos nós, abençoados. Em nome de Jesus Cristo, assim que nós pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Fábio, Rafael. Vamos cantar um corinho em seguida. Vamos ouvir o irmão Israel. Olha esse coelho. O coelho já princípio fala: Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Vai ver que passa.
pela harmonia da tua graça, Senhor.
Fica conosco, Jesus. Receba, Deus, a cada louvor que foi entoado nessa tarde, cada pedido de oração, Senhor. Chegue perante a tua face, não como eu quis desejo, mas como seja, Deus, conforme a nossa fé. Ajuda, Senhor Deus, para que cada pedido, cada louvor, cada adoração não seja nenhum empecilho de chegar perante ti, e que o Senhor contemple, meu Deus, nessa tarde, todo o esforço dos meus irmãos que quiseram chegar aqui. Ó Deus, sei que não foi fácil para estar aqui, mas eu te agradeço, pois até aqui tens ajudado, Senhor. Obrigado por ter ajudado a cada irmão. Obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor. As tuas bênçãos têm nos acompanhado, Deus, têm nos alcançado. Fica conosco, Jesus, uma vez mais. Ajuda, Deus, eu sei nessa jornada. Eu sei que não é fácil, não, Deus. Todo dia temos que enfrentar, Deus, os nossos próprios desejos, nossas carnes, nossos próprios sentimentos, Jesus. A fraqueza da carne, todo dia tem sido uma luta para estarmos de pé. Todo dia, meu Deus, é uma luta, é uma guerra contra os maus pensamentos, contra os desejos que vêm sendo lançados diante de nós. Mas tenha misericórdia, Deus. Nos dê mais dessa porção dobrada do teu Espírito, que nós possamos ser mais do que vencedores. Ajuda os irmãos onde estão reunidos nesse momento, em Vitória, Santo Antão, na Ipacina, Mamanguape, Campina Grande, João Freire, Surubim, aonde estiver, meu Deus, teus filhos unidos nesse momento, conceda de porções dobradas da tua graça, conceda em união, conceda o espírito de vida, de paz, de ânimo na nossa vida, porque sem ti, Senhor, se fosse o Senhor, nem sequer estaria aqui de pé, mas eu te agradeço porque, ó, Ebenezer, até aqui tem me ajudado. Continua conosco nessa tarde, Jesus. Nos dê a tua palavra para alimentar nossas vidas. No teu santo nome, Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. O Senhor seja contigo. O Senhor te ajude, te dê força, te dê ânimo e te dê porção dobrada como recebeu Eliseu naquele dia. Louvado seja Deus. Sabe o que foi para ele que Eliseu precisou para receber? Ficar vigilante, ficar atento, porque a qualquer momento a porção dobrada de Deus está passando ao teu lado para te abençoar, para te ajudar. Não precisou Eliseu estar pulando, gritando, esperneando. Não. Seja vigilante. Se você vê quando o Senhor me tomar, assim se fará contigo, Eliseu. Se você ficar atento, ligado em Deus, ligado nas coisas do céu, você vai sair daqui abençoado mais do que você veio. Você vai sair abençoado e de posse da vitória do que você veio buscar. Mas se você ficar despercebido, a bênção vem e vai embora e você não sequer recebe. Se veio buscar a cura, receba a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Se veio buscar gozo na sua alma, receba o gozo no nome do Senhor Jesus Cristo. Se veio buscar perdão dos seus pecados, receba o perdão no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus te conceda, irmão, graça, paz, alegria todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Jesus é bom, irmãos. E a misericórdia de Deus tem me alcançado, viu?
Tem alcançado você? Amém? Como Ele é bom, irmão. Ele é bom. Às vezes me perguntam, e eu até aprendi a falar com o nosso pastor: Reginildo, está tudo bem com você? Vai, tudo bem, estou melhor do que eu mereço. Pode ter certeza, eu estou melhor do que eu mereço. Viu? Porque antes eu estava no mundo de pecado, andando como um filho pródigo, desgarrado. Aí a misericórdia de Deus passou lá no mundo. Ele disse: filho meu, vem, volta para casa. Eu não sou grato a Deus por isso, não, irmão. A misericórdia de Deus foi no lugar imundo, foi no lugar impuro, fui até na sarjeta do pecado, fui lá onde eu estava, me alcançou, e me trouxe de volta, me deu uma nova roupa, nova roupagem. Não foi esse paletão que ele me deu, não. A roupagem que eu estou falando é uma roupagem espiritual, a roupagem do Espírito Santo. Me deu um coração novo. Nesse coração de carne que está batendo aqui, não, irmão. É um coração de amor igual de Deus. Fez despertar em mim uma natureza que estava lá dentro adormecida. Não era nessa natureza carnal, não, irmão. É a natureza de Deus. A natureza que você pode olhar para o seu irmão e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Por mais que ele te bata, por mais que ele te ofenda, mas você diz: eu continuo te amando. É essa natureza que está em você. Desperte essa natureza na tua vida todos os dias, e você vai ser mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu estava tomando água, eu não gosto de estar tomando água, mas o momento está sendo propício. Deus sabe que realmente não foi fácil. Ontem, quando eu estava pensando para dizer para o irmão Genuíno que não ia dar para mim vir, aí ele me liga: disse: irmão, eu estou doente, estou todo dia nervoso, a garganta inflamada, mas eu recebo a vitória em nome de Jesus, recebo a cura. Aí quando foi ontem, eu disse à minha esposa: eu vou buscar a cura hoje na igreja. E eu trouxe, irmão, em nome de Jesus. A garganta não conseguia nem me alimentar. Quando eu comia o alimento, começava a doer, queimar. Fui ao médico, ele viu que estava inflamado hoje. Parece uma garganta de uma criança recém-nascida. Eu posso contrariar o meu Deus? Posso dizer que esse Deus é o Deus do passado? Não. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje eternamente. Ele é o Deus de hoje. Eu estou esperando Deus hoje, não é amanhã. Se você estiver esperando algo da parte de Deus, não deixe para buscar amanhã, não. Busque hoje. Se você tiver de fazer algo para Deus, não deixe sua carne ficar em foco, não. Sacrifique ela, porque essa carne tem que sofrer, tem que ser sacrificada, não tem que dar moleza a ela, não. Tem que pôr ela contra a parede. E a gente tem que dar ouvido ao Espírito Santo que fala nas nossas vidas. Que ele fala mais alto. Ele nos enche de gozo e alegria. Salmista, como o Salmo, Davi estava lá no seu palácio, talvez um pouco triste com o que estava acontecendo. Um irmão matou o outro irmão, uma filha sendo desonrada pelo próprio irmão, sendo perseguido pelo próprio filho, querendo matar ele, e era triste. E passou alguém e disse: ô Davi, vamos à casa do Senhor? Sabe o que foi Davi? Ele disse: vou nada, estou passando por certos problemas na minha vida, alguns problemas em casa, no meu reino, eu estou sem ânimo para ir para a igreja. Não, Davi não falou isso não. Ele pulou e disse: me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus viu convidado hoje cantando aqui, se Deus me viu hoje aqui, porque estava escrito muito antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. É um privilégio para os filhos de Deus estar aqui, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Podemos ficar de pé, não prolongar muito. Está nos acompanhando também nosso irmão Reginaldo Abreu, suas duas irmãs, a irmã Carminha, se não notar outra irmã, Luísa, Maria. a irmã Luísa. Podemos dizer Deus abençoe para as irmãs? Sejam bem-vindos e volte sempre. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Às vezes nós estamos no corpo de Jesus Cristo, em um lado separado, no lado direito, outro no lado esquerdo, outro no pé, outro na boca, ou somos a orelha, ou somos os olhos, ou somos o nariz. Somos alguma coisa no corpo do Senhor Jesus Cristo, mas fazemos parte de um só corpo. E quando um desses membros do nosso corpo ele está sofrendo, não é só ele que sente a dor, todo o corpo sofre, todo o corpo sente a mesma coisa, porque estamos ligados em uma só fé, em uma só mensagem, em um só objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Juízes, está conosco a minha sobrinha da minha esposa, Ana Clara, minha esposa Verônica. Deus abençoe. Tem sido uma grande ajudadora para mim. Deus é bom, viu? A vez eu digo, Deus só coloca as pessoas certas para você. É uma ajudadora que às vezes você, com a cabeça baixa, ela está indo para você pelo braço, você levanta, Deus, vamos fazer a obra. Não é aquela que te põe para baixo, não. É assim que Deus tem feito os seus filhos, tem colocado as pessoas certas. Por que Deus deu uma mulher tão inspirada para Moisés? Porque ele quis fraquejar. Foi necessário ir lá e dizer: vai, vamos fazer, libertar teus irmãos lá no Egito. Levanta, homem de puta fé. Vai, conserta logo o que está aqui errado aqui em casa, vamos lá fazer a obra. É assim, irmãos. E Deus é bom, irmão. Deus tem sido bom para você? Ele tem te ajudado? Tem deixado faltar alguma coisa? O Espírito Santo tem ficado longe de você? Não. Todos os dias está ali, mesmo que a gente esqueça, mesmo que a gente às vezes esqueça até de orar, esquece até de estar meditando na palavra, na terapia, na correria, mas em nenhum momento ele esqueceu de você. Em nenhum momento ele esqueceu de limpar o caminho para você passar, de tirar os espinhos para você pisar no chão limpo. O Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Não está preocupado por quê? Deus proveu o necessário para seus filhos todos os dias. Louvado seja Deus. Juiz, no livro de Juízes do Velho Testamento, logo após vem o Deuteronômio, Josué, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler aí 7 versículos. O profeta, em 1950, ele pregou uma mensagem titulada com o nome Uma Igreja Comprometida com o Mundo. Não sei se seria bem esse o tema nessa noite, mas que Deus nos ajude. Iremos falar, ler a leitura. Eu pertenço a Ele, você também pertence a Ele, Ele sabe do necessito, o que você necessita. Cada um tem um alimento especial para receber nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o título: A Igreja Comprometida com o Mundo. Quando o profeta pregou essa mensagem, titulando dentro dessa mensagem a história de Sansão e Dalila, a trajetória desde o seu nascimento até chegar à destruição do templo do Deus Dagon. No versículo 15 do capítulo 16, então ela lhe disse: como dirás,
tenho de amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se iriam de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriu todo o seu coração, enviou a chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram, e a ela o trouxeram dinheiro e na sua mão. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Vamos ler o versículo 19 de novo. Então ela o fez dormir sobre o seu joelho, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo. Acorda, Sansão. E retirou-se dele a sua força. Que força foi essa, irmão? Saiu de Sansão? Por quem raspou sua cabeça? O Espírito Santo de Deus. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, como pisantes, vou sair outra vez e vou vencê-los. E me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, ele amarraram, lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a casa, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós lemos a tua palavra que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisa da alma, Senhor, que tira do nosso meio toda angústia, toda dor, todo pecado, toda insatisfação. Tira do nosso meio tudo aquilo que possa entristecer o teu Espírito Santo, e que nada venha fazer com que o teu Espírito Santo se entristeça e que se vá embora das nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo nunca nos deixe, Pai, porque é através do teu Espírito Santo que estamos selados para aquele grande dia, a encontrar o Senhor na nossa Jesus. Não retira, Deus, de forma alguma a tua graça, o teu Espírito em nossas vidas. Não nos deixe, meu Deus, entristecer essa presença, e que nossos comportamentos, que nosso dia a dia não venha ser um atrapalho para o Senhor operar nessa noite. Venha fazer morada nas nossas vidas, venha nos abençoar com a tua palavra, pois é em teu nome que nós te pedimos, Jesus.
ser conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Podemos sentar. Uma igreja comprometida com o mundo. É difícil, né, irmão? Se não já leram essa mensagem, se não leram, leiam essa mensagem, que é muito boa. Vocês vão ver aí a narrativa do profeta falando sobre desde o nascimento de Sansão até a destruição do templo de Dagon, de suas estruturas, de seus príncipes. Mais de 3.000 pessoas ali morreram, enterradas. E Deus ali começou a livrar Israel de uma servidão através de Sansão. Começou o livramento de Israel das mãos dos filisteus através de Sansão e finalizou pela trajetória através de Jefté e outros valentes até chegar a Davi, e concluiu a liberdade dos filhos de Israel da servidão dos filisteus através das mãos do rei Davi. Deus ali concretizou a libertação final através das mãos de Davi. Foi morto Golias e seus 4 irmãos, mais 4 gigantes na Bíblia que mostram que foi derrotado por Davi. E Deus deu a liberdade. Mas trazendo essa mensagem hoje para a igreja, não foi simplesmente escrito no livro de Juízes, escrito a vida de Sansão como um livro de história, para ficar somente a gente sentar na cama e contar para nossos filhos historinha de Sansão e Dalila, como Deus usou aquele homem com uma força tremenda, a ponto de lutar com 1000 homens com a queixada de jumento e Deus deu vitória a ele. Teve-se um objetivo, irmãos. Teve-se uma narrativa através do profeta, trazendo essa mensagem de uma igreja comprometida com o mundo, baseada na história de Sansão. Como Sansão nasceu através de uma mulher estéril. Ela estava no campo, o anjo do Senhor apareceu. Aquela mulher que só vê que tu é estéril, vai dar luz a um menino, ele será nazireiro de Deus. Sobre a cabeça dele jamais pode ser raspado, pode ser cortado. Evite dele estar profanando o seu corpo, comendo comidas impuras, e ele vai ser nazireiro de Deus. Deus vai usar ele para uma obra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus falou com o nosso profeta lá no início, quando ele é criança: nunca contamine, nunca fume, nunca bebe, nunca corrompa seu corpo, porque quando você for mais velho, uma certa idade, eu tenho uma obra para você. Sabe qual foi essa obra que ele teve com o profeta? Deus usou aquele corpo, aquela matéria mais uma vez, através do profeta, para habitar em nosso meio e trazer uma mensagem precursora de restauração, uma mensagem precursora que nos traria a fé do rato, a fé que tinha se perdido, irmão, durante todas as eras, durante a era de Paulo, durante a era do Martinho, Lutero, Columba, se perdeu, fez aliança também comum. Mas Deus sempre manteve um remanescente que não se contaminou de forma alguma com o mundo. Deus vem trazendo, irmãos, desde lá do Éden, uma corrente sanguínea pura, até mesmo escondida, através dos sábios entendidos. Deus trouxe essa semente pura através do meio de prostituta, através de não teóricos, pessoas simples, pessoas do campo,
se você começar a ver de onde veio a semente eleita, de onde veio essa semente que chegou até o reinado de Davi. Veio de uma prostituta lá de Jericó chamada Raabe, que se casou Salmão e teve Boaz, depois de Obed, Jessé, até chegar a Davi, o rei segundo o coração de Deus. E essa semente, essa corrente sanguínea, teve que permanecer pura até chegar nos dias de Jesus Cristo, através de Maria e José. Deus sempre manteve-nos. E não tem sido diferente não. Deus sempre tem guardado a sua palavra genuína, tem sempre mantido ela através dessa geração. Veja que ela passou através de homens sábios, homens estudiosos. E veja só onde ela foi ser manifestada. Através de um garoto que não tinha religião na sua casa, não tinha nenhum princípio de estudo, não tinha nenhuma formação acadêmica, não tinha nenhum conhecimento, doutorado nenhum, tinha apenas a 7ª série do primário. Olha o que Deus fez, olha onde Deus manifestou a sua graça. Lembrando que antes dessa graça chegar em 1909, naquela cabanazinha lá em Tucson, nas montanhas geladas, uma cabana de madeira, 3 anos antes, 1906, em uma ruazinha simples, rua lá nos Estados Unidos, aconteceu a manifestação de Deus, do Espírito Santo ali no meio, com as pessoas de fogo que era rejeitada pela sociedade. Onde deu início pentecostal, onde essa coluna de fogo realmente ela pousou em 1906, foi uma ruazinha simples, em refugiados ali, ó, pessoas de cor morena, rejeitadas pelos americanos, e o Espírito Santo estava ali, e criou-se ali o pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, o renovo. Mas durante 3 anos aquela coluna de fogo continuou ali, mas ela não ficou ali, porque ali se autodenominou, tornou-se ali, nasceu o efeito do crescimento. Dona Noiva da palavra genuína, ela se autodenominou, fez aliança com as grandes religiões, viu que aquele movimento estava crescendo, viram que aquele movimento daquela ruazinha estava tendo êxito financeiro, fizeram aliança com a Assembleia, com a Batista, com presbiterianos, porque os presbiterianos vieram da América, e começou ali a fazer aliança. Mas sabe o que aquela coluna de fogo fez? Zarpou dali, irmão. Eles continuaram com seus ensinamentos, continuaram. Eles continuaram falando em línguas estranhas, continuaram. Eles continuaram profetizando, pulando, dando glória a Deus, continuaram, irmão. Mas eles fizeram aliança com o mundo, e o Espírito Santo não faz aliança nenhuma com esse mundo cheio de pecado, principalmente com esse mundo que estou falando, é o mundo religioso, o mundo que se autodenomina: eu sou batista, eu sou universal, eu sou igreja, e esquece a palavra, esquece o mais simples que existe, que é o amor pelo próximo. E aquela coluna de fogo zarpou. Em abril de 1909, 3 minutos depois, tinha uma mulher, tinha acabado de dar à luz, aquela coluna de fogo, ela entra pela fresta de uma janela e ela pousa ali sobre aquela criança. Uma criança chamada William Marion. Em 1933, quando mais uma vez desce em forma de uma tocha sobre a sua cabeça, onde ele estava batizando, a mais de 200 pessoas na 17ª, aquela voz que foi ouvida por muitos, e disse: assim como João Batista precursou a minha primeira vida, a tua mensagem precursará a minha segunda vida. Essa mensagem, irmão, é de restauração. Essa mensagem é uma mensagem de conceito, não é uma mensagem de aliança com o mundo, não. Sansão, ele fez uma aliança, ele foi fretar com as mulheres filisteias.
foi procurar a beleza. A sua mãe implorou. Sua mãe implorou, disse, mas não tem tantas moças bonitas aqui no meio dos teus irmãos, no meio dos meus parentes, parentes dos teus pais, judias, mulheres belas, bonitas. Mas não. Sansão queria, sabe o que? Ver a perna de fora, ver alças bonitas, seus negócios bonitos das filhas dos filisteus, das filisteias, e se embelezou os olhos dele. Mas isso custou um preço caro. Aquilo que ele viu e que achou bonito e atraente, que embelezou seus olhos, custou seus olhos, foram arrancados. A primeira coisa quando ele foi preso foi o que fizeram: arrancaram seus olhos. Arrancaram. Ele era para ter tido já um despertar, porque o primeiro casamento dele, tomaram a mulher dele e deram para o seu acompanhante, para o seu companheiro. Porque no dia do seu casamento, ele fez aquele enigma que quando ele chamou seu pai e sua mãe, ele tinha visto essa mulher muito bela, essa filisteia, ele disse: vamos até aquela cidade, Salim, quero que o Senhor tome aquela mulher como minha esposa. E no caminho ele encontrando um leão, matou aquele leão, e na volta ele foi olhar o corpo do leão, tinha um favo de mel, uma abelha. E dali ele tomou aquele mel, comeu, deu aos seus pais. Foi o dia do casamento, ele lançou aquele enigma. Lançou o enigma. Ele disse: olha, se vocês descobrirem esse enigma, eu vou dar de cantora de roupa, vou dar prata, vou dar isso, ofereceu. E se vocês não descobrirem, vocês se vão dar. E se juntou ali os fariseus, se juntou os filisteus ali naquele meio, e começou a pressionar sua esposa. Disse: ó, você tem que revelar o segredo de Sansão, senão a gente vai matar você, vai matar seu pai, vai matar sua família. E ela começou a perturbar seu marido. Até um dia ele foi e descobriu para ela, no 7º dia de festa. E quando chegou o 7º dia, ele disse os seus convidados: o que é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? Disse: olha, se vocês não tivessem ido com a minha esposa, se vocês não tivessem ameaçado, você jamais saberia. E aí o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e ele matou todos. E Deus começou a agir em Sansão de uma forma para libertar os filhos de Deus que estavam sendo escravizados. Mas ele não despertou, ele continuou se embelezando, fazendo aliança, fazendo pacto com os filisteus. E agora, depois que ele tinha se embelezado com uma prostituta, e depois se embelezou com outro que tem a Bíblia dizendo que foi Dalila, e quando houve esse enigma que foi relatado, e que os filisteus queriam muito saber de onde vinha aquela força, não tinha como ele derrotar. Mandou 1000 soldados para derrotar ele. A única arma que Deus deu para ele foi uma queixada de um jumento. E derrotou homens armados, homens com escudo, homens com lança, com flecha. E diz o profeta que cada vez que ele batia com aquela queixada de jumento, perante um escudo de bronze daquele filisteu, eles abriam-se no meio e rachavam a cabeça dos filisteus. A queixada de jumento, ela se tornou-se forte, irmão, como um metal indestrutível. E Deus deu a vitória para ele. Deus não quer que ninguém, nem os seus filhos, faça aliança com o mundo. Amém. Porque no momento que você faz aliança com o pecado, com o mundo, o Espírito Santo de Deus, ele sai da cena, ele vai embora. É verdade. O nosso dever, a nossa aliança é com a palavra. Amém. A nossa aliança, irmão, é com a mensagem. Amém. Que traz nós de volta para a palavra. Aleluia. Todos os sermãos que o profeta pregou não foi para nos afastar da palavra, foi para nos introduzir na palavra de Deus. Amém. Para que nós voltamos a crer nela como ela é. Porque muitos só estão lendo a Bíblia para como que fosse um conto de história, como palavras decoradas,
chegar para os irmãos e debulhar as palavras decoradas. Eu não vim trazer palavras decoradas, porque o de Deus, me subo todas as vezes que eu subi no púlpito, seja como a primeira vez. Eu sou dependente de ti para tudo, para falar, porque quem é regimeu diante da palavra de Deus? Eu sou necessitado, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu não estaria aqui me alimentando com vocês essa noite. É verdade. Eu não vim trazer alimento, mas eu vim me alimentar, porque para antes de eu falar, eu tenho que estar no meu coração alimentado de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E faz lembrar que essa semana eu tive dois pedidos de ajuda de dois pastores de denominação. Eu queria citar bem o nome da denominação deles, já que a gente está ao vivo. Mas eles estão fazendo teologia e querendo saber isso. Mas como você quer saber sobre a palavra de Deus? Você quer estudar, você quer aprender, você quer decorar palavras para você pregar no púlpito? Eu disse, irmão, não entre nessa linha de raciocínio. Se você quer realmente fazer parte do grupo de Efésio, busque orientação a Deus, busque a palavra. Não busque no seminário, porque você não vai encontrar alimento para a igreja lá, não. Você vai encontrar lá palavras decoradas, conhecimento humano, conhecimento das geologias, conhecimentos de como o homem veio, como foi formada as cidades, mas alimento para a alma você só vai encontrar no Senhor Jesus Cristo. Aí teve um que insistiu muito essa semana e disse, não, mas eu quero aprender sobre o livre-arbítrio. E é o tema que está sendo na faculdade essa semana, irmão. E ele já é pastor. Ele disse, mas meu irmão, quem sou eu para falar para um pastor sobre o livre-arbítrio? Eu disse, olha, o livre-arbítrio que eu entendo, o livre-arbítrio que Deus está colocando agora para falar com você, é que os filhos de Deus não têm livre-arbítrio. Não tem, irmão. Você tem livre-arbítrio? O Senhor tem livre-arbítrio? Eu não tenho livre-arbítrio. Nós só temos um caminho, irmãos. Deus tem proposto, Deus tem colocado diante dos seus filhos, não é dois caminhos. Tem colocado um único caminho, que é o caminho da sua palavra. Para os filhos dele, ele colocou um caminho. Agora, para os incrédulos, religiosos, ele colocou dois caminhos diante deles. Para os filhos de Deus foi o único caminho. Foi o caminho dele, o caminho da misericórdia, o caminho que leva ao céu, o caminho da vida, o caminho da palavra, o caminho do desejo de servir a Deus. É esse o único caminho que ele coloca diante dos seus filhos. Mas para os incrédulos ele coloca dois caminhos e deu mais livre-arbítrio. Porque eles estão querendo livre-arbítrio? Eu estou falando para ele, olha, sabe por quê? Eles estão querendo livre-arbítrio é para se ancorar numa muleta de livre-arbítrio, para pecar e depois levar na cara de Deus e dizer, foi você que me deu livre-arbítrio, foi você que me deu o direito de escolha. Deus não tem dado o direito de escolha para seus filhos, não. A única escolha que Deus tem te dado, irmão, é de servir a Ele, é de morar no céu. Deus não tem dado diante de você caminho para ir para o inferno, não. Deus tem colocado diante de você, é o único caminho que leva a Ele de volta, porque você vem lá e vai voltar para lá. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E que nós não vamos fazer aliança nenhuma com esse mundo religioso. Nenhuma. Porque os que fizeram, você pode olhar na trajetória da igreja, todos que fizeram aliança com o mundo não conseguiram prosseguir, não foram vitoriosos, irmãos. Foram sufocados. Foram sufocados. Levantou-se 3 homens da Trancoreia, não, dizendo, Deus não só fala com Moisés, de forma alguma. Deus me fala conosco. Nós também temos livre-arbítrio de chegar diante de Deus, não é só Moisés. Olha o livre-arbítrio ali da Trancoreia.
quer seguir esse livre-arbítrio? Você quer sair na rua e dizer eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero, vestir o que eu quero? Não tem nada, irmão. Deus pode até me dar essa oportunidade de dizer, só, mas tem uma coisa, Ele tira o desejo de pecar do teu coração. Ele pode até colocar, você tem o direito de vestir decentemente, você tem o direito de beber, você tem o direito de se prostituir, mas tem uma coisa, Deus tira esse desejo do teu coração. Você não vai fazer porque você não tem desejo de pecar. Você não vai usar indecentemente porque você não tem desejo de usar uma coisa que não te vai bem, que vai entristecer o Espírito Santo que está morando dentro de você. O Espírito Santo está dentro da sessão, sim. Mas no momento que ele fez aliança com Dalila, foi o que aconteceu com ele. O Espírito Santo saiu e ele sequer percebeu. Sequer percebeu, irmãos. Eles ainda estão aí desde 1906. Desde 1906 que estão pulando, falando em língua, dobra a língua, fala língua estranha, pegue, pule. E não perceberam que isso é apenas uma miragem, isso é apenas um clarão, porque a verdadeira tocha, a verdadeira coluna de fogo já zarpou pelo deserto. Natan agora ficou pulando, ficou falando em língua, ficou pulando, ficou ensinando. Deus também está conosco, Deus também tem uma mensagem. Mas Deus não tinha, Deus só tinha uma mensagem para um homem e para um povo. Era para os seus filhos e para o escolhido, e era para Moisés. E nesses últimos dias, irmão, Deus só tem um bem precioso. Deus só tem uma manifestação a fazer. Deus só tem uma palavra a falar. Ela está em um povo, não está em uma religião, não está em uma igreja. Essa manifestação de Deus, ela está em uma noiva, eleita, predestinada, muito antes da fundação do mundo, para ser vencedora todos os dias, enquanto estiver aqui na terra. Levanta esse ministério, o ministério da noiva, é o mesmo ministério que deu início lá no Atos dos Apóstolos, em 2:38. A manifestação de Deus é a mesma manifestação que está com você todos os dias. O mesmo ministério que você está pregando é o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo. Não podemos nos contaminar nem fazer aliança, irmãos, com esse mundo, de forma alguma. Porque no momento que fizer aliança, o Espírito Santo, ele é sensível. Ele vai embora. Quando o Sansão diz, não, mas meu irmão aí com um certo mácula aí, esqueci o nome que está aqui na Bíblia, que eu vou perder minha força. E marrou. Sansão tratando com Dalila, querendo contar seu segredo para Dalila. Você tem um segredo, é só com você e Deus. Não adianta você querer contar seu segredo para os outros, não. É com você e Deus. Agora tem momentos que Deus te dá companheiro e companheirismo para você compartilhar. Para você compartilhar. Lembre-se da mulher que perdeu a dracma. Quando ela perdeu a dracma, ela não saiu gritando, eu perdi minha dracma. Não! Ela acendeu a lamparina, começou a varrer a casa sozinha. Porque era vergonhoso para uma mulher perder sua dracma. Aquela dracma, 10 dracmas que era dado na época para uma mulher, era o símbolo que o marido ia voltar e quando recebesse, ela tinha que dar com as 10 dracmas. Tinha que dar com as 10, porque se ela tivesse com 9, tivesse perdido alguma, ela era apedrejada, desonrada, expulsa da cidade. E ela sozinha, era Deus. Pegou a vassoura, acendeu a lamparina, estava procurando. É você e Deus, irmãos. Não conte o seu segredo para ninguém. É com você e Deus. Que no tempo certo, sabe o que vai acontecer? Encontrei minha dracma. Agora eu vou chamar meus vizinhos, vou chamar meus irmãos e vamos se alegrar. Louvado seja o Senhor, que eu estou em posse da vitória. Eu antes eu estava humilhado, triste, cabeça baixa. Agora eu estou vitorioso pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Aguarde, irmãos, suporte mais um pouquinho. Assim como essa terra está gemendo todos os dias
dia em que o Senhor Jesus Cristo der o grande arrebatamento, que nós zarparmos daqui, essa terra vai entrar em liberdade. Essa terra vai entrar em erupção 100%. Não é apenas um vulcãozinho que está em uma ilha aqui a poucos milhares de quilômetros de nossa costa. Não. Não é apenas um vulcãozinho aqui, não. É 100% de vulcão. Haverá uma transformação para uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, para os filhos de Deus voltarem a habitar nela novamente. Toda a impureza, todo o pecado, toda a discórdia, toda a inveja, toda a intriga, toda a mentira será desfeito e haverá um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, um novo Éden restaurado, onde a Bíblia diz que não haverá ontem nem haverá amanhã, só vai haver o hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? O que aconteceu com Sansão? Quando ela gritou: olha, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele disse: eu sairei e vencerei. Que ele arrebentou aquelas presas que estavam nas suas mãos e foi lá e venceu os adversários. E ela começou a insistir. Satanás é insistente, irmão. Quanto mais você ora, você pensa que os seus problemas vão acabar. Quanto mais você se dedica para Deus, quanto mais você ora, consagra-se, você acha que o problema vai se afastar de você? É nada. Aí ele insiste, quer perrear, querer desanimar, querer botar você para baixo, querer levantar calúnia contra você. Mas não desista não, irmão. Só faz pouquinho para tudo isso acabar. Você não faz ideia do tempo que falta para a gente ir embora, esquecer tudo isso. Só vamos se lembrar das coisas boas, só vamos se lembrar desses momentos que estão aqui glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia disse: mas tu disseste que me amava, escondeste de mim, me disse para mim, disseste que amarraste teus braços, com esses matos fresquinhos ia te perder tua força. Fala-me agora, declara-me em teu coração, tu não me disse que me ama. Aquelas palavras doces, irmão. Não, meu querido irmão, não tem nada não. Nós servimos ao mesmo Deus. Servimos ao mesmo Deus. Aleluia! Glória a Deus! Há 15 dias atrás estava sendo chamada de pedido de oração. Olha para o fulano, olha para o ciclano, olha para o fulano, que está passando por isso, por isso, por isso. Mas espera aí, vamos mudar agora esse quadro. Eu vou orar, mas você vai entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você vai se arrepender dos seus pecados e adorar somente unicamente a Deus? Não, mas Deus é um santo. Você vai fazer isso? Nunca mais ligar para mim pedindo oração. Mas não pode uma coisa tão simples que eu pedi. Para mim continuar orando por você, eu só pedi para você crer. Só pedi para você acertar a sua vida diante de Deus, para que quando o anjo chegar, pronto, eu vim trazer, atendi a oração de Regenil, atendi a oração dos meus filhos, está aqui a bênção. Quando chega lá, outra pessoa passa adorando ao teu filho, pecando, se prostituindo, falando mal do próximo. O que o anjo faz? Não é digno, vou voltar com a bênção. Volta, irmão, e continua se lamentando, porque eu fui abençoado, eu oro tanto, eu rezo tanto, faço tanta expedição, tantas promessas e não alcanço. Pedi e não recebi, porque está pedindo mal. Não está sabendo pedir. Porque antes de você chegar para o irmão, me dar um copo com água, eu tenho que ter o copo, tenho que estar preparado para receber. Ele não se eu pedir água, ele não vai me dar um copo vazio, então colocar a água dentro do copo sujo. Ele vai preparar aquele copo antes de colocar a água aqui dentro, para me chegar e tomar. Que seja uma água pura, que vai saciar a minha sede. Mas antes de passar pela limpeza, pelo preparo, porque não é de todo jeito que a gente vai colocar aquela água que vai saciar a sua sede aqui. E não é de todo jeito que Deus vai trazer as suas bênçãos e vai dar distribuindo bênçãos para todo mundo, não. As bênçãos de Deus, eu vou dizer, as bênçãos de Deus é para os filhos de Deus.
que o Senhor Jesus Cristo, para testar a sua fé, que chamou dele até de cachorra, que ele disse que o Filho do Homem veio para salvar e buscar as ovelhas perdidas de Israel. Não é aproveitar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher com aquela fé, sabe quem era aquela mulher? Era eu, um gentil, que não fazia parte do plano de salvação, que não tinha nada a ver com o plano de salvação dos filhos de Deus, dos judeus. Aí Deus olhava para aquela mulher, olhou para ele e disse: mas Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de cada mesa que você for. Aí Deus olha e vê a minha fé, vê a tua fé. E isso aqui, irmão, é só carne. O que Deus está olhando não é para isso, não. É para o que está dentro dele. Eu não estou olhando para esse copo vazio. O copo vazio não me interessa, não. O que me interessa é o que está dentro dele. Ah, o que vai saciar a minha sede. Porque o corpo precioso que interessa sim para Deus está lá na nossa espera. Um novo corpo, um corpo glorioso, incorruptível, está à nossa espera. E quando a gente tomar e deixar esse corpo, essa matéria, em frações de milhares e milhares de segundos, há um corpo novinho à nossa espera. Quando o profeta disse que quando ele pregou ali a correndo do tempo, que viu aquela jovem de 20 anos correndo a seu encontro, dizendo: precioso irmão, somos gratos a ti, porque a tua mensagem nos trouxe até ao Senhor. E ele disse: quem são essas jovens? E o anjo falou para ele: está vendo essa jovem? Era aquelas anciãs que tinham mais de 90 anos, quando você o levou para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Um dia eu trocarei esse corpo cansado, com dor de coluna, cansado pelo dia a dia, pelo trabalho, pelo corpo novo corrompido, um corpo que não vai sentir dor, um corpo que não vai sentir enxaqueca, que não vai ter velhice, não vai ter rugas. É um corpo glorioso, irmãos. O Éden restaurado, aquele Éden que um dia nosso pai Adão e Eva andavam todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus. Satanás é resistente mesmo. Não pensa que ele vai desistir? Não existe não. Mas Sansão, conta-me agora o que consiste a tua força. Olha, se tu me amarrar em 7 cordas novas que nunca foi usado, aí eu perco minha força e você igual a qualquer outro homem. E assim fez. E quando ele perdeu Sansão, vem aí os filisteus, ele saiu e venceu. E na próxima ele disse: faz 7 tranças agora, e isso vai perder minhas forças. E assim, quando ela fez as 7 tranças, ele disse: lá vem os filisteus contra ti. Ele saiu e venceu de novo. E ela começou a insultar, persuadir, importunar: vai, amor, me conta, o que você tem? Por que você está triste? Por que você está chorando? Amor, vamos só, olha por mim só. Quando eu ficar de posta da vitória do irmão, tem momentos que é só você e Deus, irmão. Só você e Deus. Não como? Senão você acaba perdendo. Só você e Deus, viu? Mas agora me conta, se tu diz que me ama, aí vem, né? A pressão psicológica. Você não me ama mais? Você não quer me contar o seu segredo? Você não quer contar o que aconteceu de reunião lá atrás? Você não quer contar o que você falou com o pastor lá no escritório? Você não me ama mais não, é? Não confia mais em mim? Calma, aguenta um pouquinho. Tudo é no seu tempo. Eu contei para Deus. No tempo certo você vai ficar sabendo. No tempo certo de encontrar minha data, você vai festejar comigo. No tempo certo que eu e Deus me exaltar, você vai ser exaltada comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele perdeu a cabeça angustioso, irmão. Veja só o que aconteceu. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Ah, mulher, vem cá, agora já sei, vou te contar. Eu sou nazireu de Deus, contou toda a história.
história. Minha mãe estava no campo, apareceu um anjo. Disse que eu ia ser o Nazireu, nunca mais passa na minha cabeça que o Espírito do Senhor vai estar sobre mim. Mas um dia que for raspado, cortar meu cabelo, ele vai embora de mim. Sim, agora eu aceito o segredo. Que peguei por ganhar meu dinheiro. Tem que ter dinheiro no meu irmão. Sabe o que eu ofereci para ela? Muitas pratas, muitos dinheiro. Dinheiro tem se tornado uma maldição para muitos pregadores, para muitos pastores, para muitas religiões. Tem levado ela até o topo e tem descido ela até o inferno. Tem sido a raiz de separação e dissensão e de discussão entre a internet e as redes sociais. Tem que ter um dinheiro no meio. Há uma separação, está tendo já uma nova separação dentro da mensagem, por causa do dinheiro envolvido. Eu tenho alguns irmãos, pastor lá de São Paulo, recentemente se separou de um grupo da mensagem. E um pastor que eu tenho, um pastor eu amo e o outro aprendi a amar. E esse é o que eu amo. Separou dele por causa do dinheiro. Porque ele leu na mensagem do profeta perguntas e respostas que o dízimo é para a igreja, não é para o pastor. E começou agora a briga entre eles. E o pastor era por obrigação dividir o dízimo que entrava na igreja para todos os cooperadores, para todos os obreiros, para todos os pregadores. E começou agora essa maldição lá no sul, entrar dentro da mensagem, querer dividir. Não faça aliança com Satanás, porque isso é insistir, irmão, para tentar atingir os filhos de Deus, para tentar desanimar, sabe para quê? Vou desistir. Vou desistir. Se aqui contar a mensagem, onde eu encontrei o caminho do céu, está assim, ele querendo insistir, irmão, ele querendo descobrir o teu segredo, querendo colocar de separação. Mas os filhos de Deus não se separam, não. Davi pode até ter tentado mais de 2.000 pessoas do seu lado. Se animou, se alegrou. Olha, consegui. Deus vai falar conosco, vamos queimar incenso, vamos fazer nossas ofertas agora, vamos matar boi, fazer nossas oferendas. Mas cadê a coluna de fogo? Zarpou, foi embora. Não esperou ninguém colher o que plantou. Não esperou ninguém chegar no trabalho. Olha, vai agora não, que minha esposa não está em casa. Vai agora não, que meu marido está no trabalho. Não, ela foi embora. Esteja atento, irmão, para essas coisas. E quando a coluna de fogo zarpada aqui, esteja selado com ela para subir no céu. Louvado seja o nome de Jesus. E Sansão contou o segredo, ele cortou o cabelo. Estava tão comum, tão normal, que ele pensou que o Espírito Santo estava nele ainda. O Espírito Santo já tinha, foi embora rápido, ele sequer percebeu. E ele continuou ali forte. Não, eu vou lutar com o Espírito ainda. Deus ainda está comigo. Eu estou sentindo. Tá, vai sentar aqui mesmo agora. Quando chegou, contei o primeiro número, eu vou colocar a botada e cair no chão. Cadê minha força? Cadê tu, Senhor? Não está comigo, não, né? Deus já tinha ido embora, ele disse, nem sequer percebeu. Quando o pecado entra de mansinho, aos pouquinhos, na vida do homem, que ele começa a dar brecha, irmão, o Espírito Santo vai embora. Quer perceber? Continua andando, continua pregando, continua louvando, continua exaltando, evangelizando. Mas o Espírito Santo já saiu. Corramos enquanto atende aos pés do Senhor Jesus Cristo. E não faça aliança com o mundo. Não vá fletar com ninguém, não, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, porque a qualquer momento os filhos de Deus vão embora. A qualquer momento essa coluna de fogo vai embora. E os filhos de Deus estão fretando com as religiões, fazendo novas alianças, trazendo para dentro de si, para dentro das igrejas, seus ensinamentos, seus dogmas, seus credos. Aí voltando para o pastor, que está fazendo um seminário, ele me disse:
Até quando eu agradecer, disse, rapaz, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu vou colocar isso na prova. Só Deus realmente não tem livre-arbítrio para os seus filhos, e sim para os incrédulos. Aí eu acrescentei e disse, mas você lembra que quando for interrogar o Senhor Jesus Cristo sobre casamentos e divórcios, e disser, não, mas Moisés nos deu uma carta de alforria para que o homem possa repudiar suas esposas e casar de novo. Ele disse, sim, mas não deu para os seus filhos, não. Deus deu também aquela carta para os incrédulos, por causa da dureza do coração deles. Mesmo assim, é um livre-arbítrio. Deus não deu livre-arbítrio para os seus filhos. Deu para os incrédulos também ficar pecando, cometendo adultério, brigando, fazendo tudo quanto não presta. E quando chega o dia da aprovação, ele diz, não, Deus não tem esse livre-arbítrio. Feito nosso pai Adão, quando foi um acerto com Deus, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E tu, mulher? Senhor, foi a serpente que me enganou. Não se engane, irmão, aquela serpente não morreu. Ela prega tão mais eloquente, ela é tão mais sábia do que qualquer teórico já levantado na face desse mundo. Qualquer estudioso da Bíblia, ela é mais conhecedora do que eles. A ponto dela enganar Adão e Eva com as suas pregações. Como é que Adão e Eva todos os dias trabalhando, abraçados com Deus, todos trabalhando também com Deus. Meu filho Adão, como foi o dia? Foi ótimo, Senhor. Eva, como foi seu dia? Foi ótimo, Senhor. Todos os dias conversando, dialogando perfeitamente com Deus. Aí de repente chega um pregador vindo dos infernos com palavras ruins. Que nada, minha irmã. Que nada, meu irmão. A doutrina é a mesma. Nós seguimos ao mesmo Deus. É a mesma Bíblia. Não, meu irmão. Certamente se você morrer, você não vai morrer. E ao contrário, você vai ficar sabida igual a Deus. Não entre por esse caminho, não, irmão. Que é caminho de morte. Vai perder os olhos. Se afaste, corra, se refugie na palavra, porque aqui há um refúgio eterno que te guarda. Não é nós, não é a palavra que tem que se moldar a mim e a você, mas é nós que temos que se moldar todos os dias para entrar dentro dessa palavra. Não é a palavra, não é nós que temos que entrar na palavra, a palavra tem que entrar dentro de nós, expulsar todas as brechas e preencher todas as lacunas vazias do nosso corpo e fazermos morada dentro dela. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus consiga, irmão, graça na tua vida, que Deus te conceda paz e que nenhuma doutrina ao contrário venha fazer você desistir, nem desanimar, e nem tampouco você dizer não tenho mais contentamento. Continue vendo mais um pouquinho, irmão. Suporte mais um pouquinho, porque falta pouco. Falta pouco. Essa semana eu estava lembrando, eu acho que eu tinha 4, 5, 6 anos, não sei. No coral das crianças, na realidade, eu um menino, pequeno menino, dizia: quero ser fiel porque meu Jesus guardou um lugar para mim lá no céu. E tinha alguns estrofes que me veio só esses lapsos de memória. E eu era criança quando tinha esse menino. Hoje já estou com 49 anos. Olha só, para mim foi ontem que aconteceu isso. Não se engane com esse mundo. O que você veio fazer aqui nessa terra, faça enquanto há tempo. Não espere amanhã, não. Faça hoje. Se você veio amar, fazer o bem, faça hoje. Se você veio ajudar, ajude hoje. Não deixe para amanhã, não. Porque o amanhã não nos pertence. Deus abençoe. Nos ajude e podemos ficar em pé. Louvado seja o nosso Senhor. A irmã Isabel, irmã Carminha está pedindo oração para uma cura do seu braço. Quem é a irmã Carminha? Vem até aqui, irmão. Tem mais alguém que necessita de oração?
Eu também, minha casa, a mãe Isabel, mãe Carlos, vem até aqui, por favor, também. A outra tem quem? Irmã Isabel? A irmã Isabel, quem é? Colocou aqui, não deu para entender. Um mês. O netinho coisado, ele vai me internar. O remédio é Jesus. A Bíblia diz que tudo é possível, somente Mas eu Deus. creio. Somente Deus, irmã. A Bíblia diz o seguinte: tem um testemunho do irmão que ela quebrou o fêmur, não sei se é o fêmur, se fala na parte do braço. Ela tem 80 e poucos anos, e o médico disse que não ia mais colar. O marido estava a fazer cirurgia. E realmente ela não fez cirurgia. Jesus Cristo colou o osso sozinho, sem precisar de intervenção. Sem precisar de intervenção cirúrgica, Jesus Cristo curou. Fez com que o osso grudasse. É o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Vamos louvando a Deus enquanto nós oramos. Louvado seja Deus. A graça de Deus e a misericórdia do Senhor, ela esteja com cada um dos meus irmãos. Levante, feche seus olhos, vamos orar por essa irmã, pela nossa irmã Carminha, para a irmã que está com problema no braço. Eu creio no Deus. Eu estava ontem com a garganta fechada e eu disse, até essa hora do nosso fevereiro em casa, ele disse: você vai para o universal? Eu disse: não. Porque lá, quando eu disse para eles que eu ia buscar a minha cura ontem, eles acharam que eu ia para o universal. Eu disse: não, não vou para o universal. Eu vou para os pés do meu Senhor, Ele vai me curar. Minha preocupação era não poder falar, mas se for preciso, eu não ia, irmão, falando. Estou curado em nome de Jesus. No meu corpo não tem espaço para enfermidade. Diga com toda a fé que o seu corpo foi projetado por Deus para adorar o Senhor Jesus Cristo e ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor que tem estado aqui conosco nesta noite. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial os meus filhos. Eu te apresento, Deus, minha irmã Carminha, te apresento essa outra minha irmã que está aqui com o braço enfaixado. Ela está falando que faz mais de 2 meses que está nessa situação. Deus, eu te peço, Deus, que tua misericórdia, que o Senhor proteja nesta noite o teu sangue e limpa, Deus, essa enfermidade com o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, enfermidade eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, saia desse corpo, porque esse corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo e Ele é morada e templo do Espírito Santo. Portanto, cada célula que existe nesse corpo pertence a Deus. Bata em retirada, ó enfermidade. Você tem a oportunidade de sair agora, no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro pela nossa irmã Carminha.